Achou aí o livro de Jonas? Jonas, olha só para você entender aqui, ó. Jonas é aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Eu sei que alguns vão falar, pastor, não era baleia? Não é o Jonas que estava no vento da baleia? Eu vou dizer, não, é o mesmo Jonas, só que não era baleia. Tem Bíblia que aparece a palavra baleia, mas está errado, tá? O original é grande peixe, como está na nossa Bíblia, inclusive, tá? Então não era baleia, era um grande peixe. Você vai perguntar, pastor, existe peixe capaz de engolir o ser humano, de tão grande que o peixe é? Existe sim, tá? Existe, já foi fotografado, já foi pescado, inclusive, eu tenho nos meus arquivos lá, em 1920 mais ou menos, pescaram um peixe enorme, teve que ser içado um cabo de aço, né? Enorme, tá? Tiveram que colocar uma escada para poder subir em cima do peixe, e o cara lá ainda entrou na boca dele, com folga ainda, e ficou só com a cabeça para fora e tiraram a fotografia. Então existem criaturas enormes assim sim, tá bom? Então é esse Jonas. Mas olha só, o que aconteceu com Jonas? Presta atenção, que serve de lição para a gente, porque é a mesma fé, gente, é a mesma fé, é o mesmo Deus que Jonas servia é o nosso Deus aqui, amém pessoal? Fala, o mesmo Deus que Jonas servia é o Deus que eu sirvo, mesmo Deus, não muda nada. Agora tem que ser na mesma fé, para que tenha resultado tem que fazer igual. Só que se você fizer o que Jonas fez de início, você vai se dar mal. Por quê? Porque Jonas errou. Jonas ele devia fazer algo para Deus, mas ele resolveu fazer do jeito dele, da vontade dele, e deu problema. Vamos ler o texto aí para você ver. Capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, o que Deus falou para ele? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém, pessoal? Olha para cá, por favor, gente. Só nisso aqui, eu podia fazer o culto hoje só nesses 2 versículos aqui. Presta atenção. Quando você chega aqui na igreja, depois da oração, qual é a primeira coisa que eu sempre falo para você? Amém, pessoal? Não dormiu não, né? Presta atenção. Quando você vem na igreja, na reunião aqui, depois da oração, qual é a primeira coisa que eu falo para você? Abra sua Bíblia, sim ou não? Todo dia, nunca teve um dia, nunca teve um dia, desde que eu comecei a pregar a palavra de Deus, que eu não fiz isso. Nunca cheguei e dei uma palavra assim, sem mais nem menos, uma palavra para o rumo, nunca. Toda vez eu falei, abra sua Bíblia, porque a nossa fé, ó, é aqui, ó, é aqui. A minha vida é dirigida pelo que está escrito aqui. Senão não tem como Deus abençoar. Essa é a palavra de Deus, gente. Essa é a palavra de Deus, não tem outra, tá? A Bíblia contém a palavra de Deus. Muito bem. Cada vez que você vem na igreja, eu peço para você abrir a sua Bíblia, por quê? Porque é assim que a palavra de Deus vem para a gente. É assim que a palavra de Deus vem para a gente. Naquela época de Jonas, presta atenção, na época de Jonas, muitos anos, mais ou menos 2.700 anos atrás, tá? Ele viveu mais ou menos 700, 600 antes de Cristo. Depois de Cristo já passou 2.000 anos, né? 2.018 anos aí. Então, vamos colocar nessa faixa aí, 2.700 anos atrás. Naquela época não existia Bíblia. Naquela época existia alguma coisa escrita já, mas não a Bíblia completa como nós temos hoje. Então, a palavra do Senhor, ela vinha para os profetas por inspiração. Então o profeta estava lá orando, trabalhando, de repente ele sentia Deus falar com ele. Era assim que funcionava. Hoje, Deus fala a mesma coisa, só que Deus hoje fala através da sua palavra escrita. Gente, é isso, Deus fala com a gente aqui, porque aqui não tem confusão, Então, do mesmo jeito que Deus mandou a palavra para Jonas, Ele manda a palavra para a gente. Então Deus falou, está escrito aqui, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, aí Deus começa a falar com ele.
O que Deus falou para ele? Lê o versículo 2 aí. Qual é a primeira palavra? Dispõe-te. Olha para cá. O que é dispõe-te? Dispõe-te quer dizer, fica disposto, fica pronto, se levanta, se prepara. Se prepara. Se prepara. E vai até a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Era uma cidade muito grande, era a capital do Império Assírio. Nínive era uma cidade enorme, só que era uma cidade muito violenta, era um povo bárbaro. Dizem, olha só, dizem os historiadores, presta atenção, isso aí foi descoberto, isso que eu vou falar agora, foi descoberto em escavações arqueológicas. O que é isso, pastor, escavação arqueológica? Os pesquisadores vão lá, começam a escavar e encontram uma cidade enterrada na areia. Eles começam a escavar e encontram um monte de coisa lá. E encontraram a biblioteca de Nínive. As bibliotecas. E você vai falar, pastor, mas os livros da biblioteca aguentaram até hoje? Aguentaram, sabe por quê? Porque naquela época, eles não escreviam em papel como nós conhecemos. Eles escreviam em plaquinhas de barro, chamados os tabletes. Tabletes. Então eles pegavam aquelas plaquinhas de barro e faziam marcas, que era o alfabeto deles, né? Cheio de marca triangular, chamado cuneiforme. Né? Eles pegavam uma caneta com a ponta em forma de cunha e ia marcando. Era o alfabeto deles. Nesses tabletes, muito da história desses povos são contados. Como é que nós sabemos a história desses povos aí? Porque descobriram os registros ali. Amém, pessoal? Está entendendo? Sim ou não? Muito bem, voltando aqui. Os historiadores, então, descobriram, através desses escritos, desses registros em barro, que a cidade de Nínive era tão violenta que eles pegavam os inimigos, e colocavam eles espetados num pau. Já viu porco no rolete? É isso que chama, né? Porco, enfia o porco num espeto lá, né? E o porco fica rolando. Acho que é isso daí, né? É mais ou menos isso daí. Eles pegavam os inimigos, os seres humanos inimigos, enfiavam no espeto ali e deixavam secando no sol na entrada da cidade. Era horroroso de se ver. Enfiava por baixo, pelo ânus mesmo, ia até na boca lá e ficava esticado naquele lugar. Aquilo lá, o pessoal que passava de longe achava horripilante aquilo lá. Horroroso, para causar medo mesmo. Então, para você ver aonde que Deus mandou o Jonas ir. Jonas, vai naquela cidade de Nínive. Prega contra ela, porque o pecado dela subiu até mim. Quer dizer, aquela cidade era uma cidade pecadora, o povo violento, um povo mau. Mas olha a misericórdia de Deus. Deus ainda queria salvá-los. Olha para você ver o amor de Deus, gente. Deus se importa até com a pior criatura, até com a pior pessoa. É claro que se a pessoa não se arrepender, Deus não pode fazer nada. Mas se a pessoa se arrepender, Deus é misericordioso para transformar aquela pessoa. Isso serve também para a gente, porque de repente você pode falar assim, pastor, mas eu não sou má pessoa, eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa boa, eu não sou perfeito, tenho as minhas falhas, mas eu não sou como essas pessoas que você está falando, que eram violentos assim. Amém, graças a Deus que não é. Só que de repente, você está passando por um problema tão grande, um problema difícil na área financeira, na área da saúde, na área sentimental. Não está sendo feliz no casamento, nem no seu namoro, nem no seu noivado, nem no seu trabalho. Sabe aquela situação que você não está feliz e parece que não tem solução? De repente está que nem a irmã que falou que ficou 5 anos desempregada. Que dificuldade, hein? Ou a outra que falou que ficou 1 ano tanto desempregada. Não é fácil. Só que eu digo para você, gente, se Deus é capaz de perdoar um malvado, um ímpio, um incrédulo, uma pessoa má, que se arrepende, se Deus é capaz de transformar a vida de uma pessoa ruim mesmo, bem má, mas quando ela se arrepende de coração e Deus transforma, quanto mais que Ele não vai poder transformar a sua vida. Está entendendo? Sim ou não, gente? Então Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de transformar a tua vida, se você deixa Deus transformar a sua vida. Mas como que, você vai perguntar, pastor, como que eu deixo Deus transformar a minha vida? Como que eu posso deixar Deus agir para me curar de uma doença, ou para libertar a minha mente de uma perturbação, ou libertar os meus filhos das drogas, ou me preparar um trabalho melhor, me ajudar a pagar as minhas dívidas? A dívida está impagável, é tanto dinheiro que eu devo que não tem como pagar humanamente falando. Como que Deus pode me ajudar? É simples.
Deus falou para Jonas uma coisa, leia de novo por favor, versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha para cá, Deus queria abençoar aquele povo e queria abençoar também o profeta Jonas. Então Deus deu uma ordem para ele: Jonas, pega, levanta, arruma tuas coisas aí, ó, chispa para Nínive, vai lá pregar contra aquele povo, porque se aquele povo se arrepender, eu posso salvá-los. Muito bem, era só Jonas pegar, se levantar e praticar o que Deus falou. Gente, ele ia ser muito abençoado, aquele povo ia ser muito abençoado. Como foi? Mas no início não. Mesma coisa hoje. Quando você vem na igreja e Deus fala com você na pregação da palavra, procura praticar imediatamente aquilo que você escuta. Muitas vezes você vem na igreja e Deus te dá a direção do que fazer. A pergunta é, a questão é, você faz? Imagina o quadro, faz o quadro. Você chega na igreja, de repente é o primeiro dia que você vem na igreja. Ou você já é um crente antigo já, muitos anos na igreja, não importa quanto tempo, o que importa é ouvir e crer. E você vem na igreja. Imagina que durante a pregação da palavra de Deus, Deus fala para você abandonar o vício da cerveja. Deus fala na palavra, a gente, olha, bebida alcoólica não faz bem para crente, bebida alcoólica é do capeta, do diabo, não importa o que seja e nem que em quantidade seja, toda bebida alcoólica é maligna. Álcool só para acender lamparina, só para combustível do carro, para desinfetar as coisas, para beber não. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando você toma álcool, qualquer um que seja, algumas células, pelo menos algumas células da sua garganta começam a morrer. Todo cachaceiro, toda pessoa viciada no álcool, ela começou de um pequeno gole. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Quantos, apesar da lei que tem aí, uma lei dura até, quantas pessoas que não dirigem alcoolizadas e matam famílias inteiras aí, no acidente de trânsito? Sim ou não, gente? É o que eu sempre falo, quando você compra uma latinha de cerveja, sem querer, você não quer ser cúmplice, mas você se torna cúmplice. Por quê? Porque com aquela latinha de cerveja você ajudou a financiar a fábrica de cerveja. E a fábrica que o cara bebeu, que se embriagou e que matou lá uma família no acidente de automóvel. É isso daí. Então pensa comigo, é uma porcaria. A gente não nasceu bebendo. Então para que continuar? Agora, eu sei, tem aquelas pessoas que vão ter consciência. Ai, pastor, é verdade, pensar bem, né? Pô, meu pai já teve problema com alcoolismo, meu avô teve também. Eu não sou alcoólatra, mas eu bebo, né? Mas por que eu estou dando moral para uma coisa que destruiu meu pai e destruiu meu avô? Por que eu dou moral para uma coisa que me deixa alegre artificialmente? E não é assim? Sim ou não? Se você bebe e fica alegrinho, é artificial, é artificial.